Graça e paz a todos, meu nome é Ana Cláudia, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica. É muito bom ter vocês aqui conosco, que nessa manhã o Espírito Santo possa se revelar a cada um de nós através da sua palavra. Eu gostaria, diante de dar início ao nosso estudo de hoje, fazer uma oração com vocês. Eu gostaria de convidar vocês a fecharem os olhos, para a gente estar orando juntos. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concede na Tua presença. Colocamos a nossa vida diante de Ti nessa manhã, te pedindo, Espírito Santo, se revele a cada um de nós através da Tua palavra, Senhor. E me conduz, Senhor, me conduz nessa manhã através do Teu Espírito, Pai. E que o nosso coração possa estar aberto, Senhor, para receber as revelações que o Senhor tem para nós nessa manhã. Oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. O nosso estudo de hoje está no Salmo 23. Mas antes de entrar no Salmo, eu gostaria de trazer uma reflexão da palavra de Deus e algumas características que a ovelha possui. Pois no cristianismo, a ovelha é um símbolo cristão usado para designar os seguidores de Deus. E para compreender melhor a comparação que Jesus faz conosco acerca das ovelhas, sabemos que o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. E dentro de sua criação existem animais com defesas especiais, como por exemplo, a cobra, o cachorro, o leão e etc. Mas a ovelha é um animal terreno que não possui defesa alguma. Ela é totalmente vulnerável. Não se defende, não tem capacidade de luta, e isso a torna totalmente dependente do seu pastor. O trabalho do pastor de ovelhas era alimentar, conduzi-las até a água, guardá-las de vaguear e se perder, proteger dos predadores, carregá-las quando estavam doentes ou fracas, dentre outros cuidados que fossem necessários. Enfim, elas precisavam de um cuidado o tempo todo. No texto bíblico de João, eu gostaria que você abrisse no Evangelho de João, no capítulo 10, eu vou estar lendo a partir do versículo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Evangelho de João. Queria que você abrisse comigo. Capítulo 10. João 10, do versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Esse texto de João é bem claro acerca de todo o cuidado de Deus com as ovelhas e nos faz perceber pontos importantes. Mas quero destacar que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Aleluia. Então agora vamos entrar no nosso estudo e eu convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia no Salmo 23, que é o salmo do nosso estudo de hoje. E o título dessa mensagem é O Cuidado do Bom Pastor. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma.
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Este é um salmo conhecido, né, irmãos? Mas eu creio que o Senhor tem um maná para nós nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Que a gente possa receber a porção de hoje. Aleluia! Este salmo é classificado como um salmo de devoção e confiança, onde Davi expressa sua dependência de Deus. Estamos vivendo dias de total insegurança, em todos os sentidos falando. Em meio a tantos acontecimentos, e depender de Deus nos coloca em um lugar seguro, para que venhamos a experimentar todo o cuidado do Senhor. No versículo 1, Davi inicia dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, demonstrando a sua dependência do Senhor como pastor. Não teremos falta de nada. Ele nos faz repousar nos pastos, em pastos verdejantes. Na leitura anterior falei sobre a função do pastor de ovelhas, que era alimentar, conduzir as ovelhas a beber água, proteger dos predadores. A maior preocupação do pastor de ovelhas é garantir o bem-estar do seu rebanho. Davi faz menção do nosso pastor Jesus Cristo, que se preocupa com cada um de nós, cuidando do nosso bem-estar, tanto físico, mental como espiritual. O pastor vai à frente para nos guiar a toda a verdade. Há um caminho de retidão, há um lugar de descanso, que trará refrigério à nossa alma em meio a circunstâncias difíceis. E continua declarando: guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. O Senhor Jesus quer nos guiar a retidão da sua palavra. Aleluia. Eu gostaria também de trazer, ou você abre comigo ou você anota, mas é só voltar, ir mais para frente aqui no livro de Provérbios, Provérbios 4, versículo 11. Mais à frente um pouquinho, vamos lá. Provérbios 4, versículo 11. 4:11. Aí que eu passei um pouquinho. Pronto. Eu vou ler do 11 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer nos guiar a toda a verdade. Há caminhos, de refrigério na nossa alma, há caminhos de descanso. Mas para isso a gente precisa guardar a palavra dele viva, a verdade dele que vai ser vida para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para experimentar esse cuidado, é preciso permitir ser conduzido pelo Senhor e crer que de nada teremos falta. O Senhor Jesus tem a verdadeira paz, a alegria do Espírito Santo. Ele é um Deus zeloso, amoroso, misericordioso, Deus provedor. E em sua palavra está escrito também no livro de Filipenses. Abre comigo, Filipenses 4:19. Vamos lá para trás. Filipenses, livro de carta aos Filipenses 4:19. 4:19. Que diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Você pode repetir isso? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Aleluia! Para experimentarmos o cuidado do bom pastor,
é necessário reconhecermos o quão vulneráveis somos e o quanto precisamos aprender a depender do nosso bom pastor, Jesus Cristo. Permitir que Ele nos guie a toda a verdade, que está em Sua palavra viva. O Senhor tem a restauração diária para a nossa alma, cansada, aflita, ansiosa, preocupada, amedrontada. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Se permitirmos ser guiados pelo pastor em total dependência, ele nos levará a repousar, a descansar em águas tranquilas. Ele tem o refrigério para nós. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 4 do Salmo 23, está escrito assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aleluia! E o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu seja levado, ainda que eu esteja, ou ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, que é um lugar difícil, esse lugar tenebroso, pode ser algo, né? Que lugar é esse? É um lugar que muitas das vezes pode ser representado como a nossa saúde sendo afetada, a nossa vida financeira, um lugar de perigo, um lugar de separação, um lugar de tristeza profunda e, por que não dizer, uma depressão, entre outros. Momentos de muita dificuldade que estamos atravessando ou que podemos atravessar. Mas Davi relata nesse salmo que não temerá mal algum pela confiança que ele demonstra no seu pastor. Mas por que Davi diz que não temerá? Porque ele tem a certeza que o Senhor estará com ele, independente do vale que ele atravessar, das circunstâncias, da tribulação, das adversidades da vida. O bordão e o cajado me consolam, ele afirma. O bom pastor conduz, protege e disciplina suas ovelhas com amor, proporcionando o verdadeiro consolo. E ainda que nesse vale pareça que é o fim, não há saída. Aos nossos olhos limitados enquanto humanos, não vemos solução. O diagnóstico é desfavorável. Ainda assim, precisamos perseverar, não temer, pois Ele tem poder para nos retirar com mão forte desse vale da sombra da morte. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Confiando, poderemos viver o verdadeiro milagre, a experiência do relacionamento profundo com o nosso Deus, testemunhando a manifestação do seu poder. A esperança de Davi estava em Deus, e que a nossa esperança em todo o tempo, ainda que atravessemos dias difíceis, esteja nesse bom pastor, nesse Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Assim também precisamos depositar a nossa confiança e esperança no bom pastor, assim como a gente vê o salmista, né? Davi falando isso, que ele estava andando no vale da sombra da morte, mas ele não temeria mal nenhum, porque ele sabia que Deus estava com ele. Seja o vale que viemos enfrentar, Deus sempre estará conosco no vale. Porque o Senhor, em sua palavra, diz que estará conosco todo o tempo, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos crer nessa verdade. Aleluia. Sabendo que o nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo e que sempre seja feita a vontade dEle. Que ainda que não compreendemos ou venhamos a entender sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Agora vamos para o versículo 25, ainda no Salmo 23, que diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista, depois de relatar, né, nos versículos anteriores, a provisão, o descanso, o refrigério, o alimento,
a restauração, a companhia, a direção, o livramento do medo, o consolo, a segurança. O salmista destaca essa evidência de um Deus bom e relata através de uma metáfora o amável anfitrião sendo apresentado mais que um pastor, um rei que oferece aos seus convidados o banquete, a mesa, uma refeição. O salmista relata que o bom pastor, estando com ele, os planos do inimigo para destruí-lo não terão êxito, ainda que os adversários estejam próximos, perto na mesma mesa. E assim será conosco também. Amém? Aleluia. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O óleo na cabeça simboliza a unção permanente do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus, que jamais pode faltar em nós. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel 16:13 diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Essa passagem é quando Samuel vai ungir Davi como rei. Que nunca falte o óleo precioso do Senhor sobre nós. O óleo também representa a alegria do Espírito Santo, que será derramada sobre nós a ponto de transbordar e alcançar os que estiverem à nossa volta. O Senhor derramará bênção sobre seus filhos sem medida. Louvado seja o nome do Senhor. Que nunca falte sobre nossa cabeça o óleo do Espírito Santo. Porque através do Espírito Santo é que a gente atravessa o vale. É com o Espírito Santo em nós que a gente consegue qualquer adversidade atravessar com ele. Porque sozinho é impossível. Só cheio do Espírito Santo. E trazer a alegria do Espírito Santo a nós, irmãos. Lógico, né, que quando a gente atravessa um vale, ninguém passa por ele sorrindo, mas há uma paz interior que ninguém tira de nós, entendendo que nesse vale não estamos sozinhos, que nesse vale tem provisão, tem consolo, que nesse vale tem resposta de Deus mais adiante. Aleluia! Porque Ele está conosco. Mas para isso é necessário entender a dependência que temos que ter nesse bom pastor, que quer cuidar de cada um de nós, que cuida de cada um de nós, com tanto amor, com tanto zelo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Dá licença de beber só uma aguinha aqui, meus irmãos. Glória a Deus. No versículo 6, ainda no Salmo 23, está escrito assim: bondade e misericórdia. A bondade significa a qualidade de quem tem alma nobre e generosa. E naturalmente inclinado a fazer o bem. Benevolência, benignidade. Bondade, a bondade é a essência do nosso Deus, que precisa estar em nós. E misericórdia significa solidariedade a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Irmãos, um dos frutos do Espírito Santo de Deus em nós também é benevolência, a bondade. Louvado seja o nome do Senhor. Que a gente tenha em nós sempre a essência do bem. Quando o Senhor unge a nossa cabeça com óleo, né? E Ele fala aqui nesse texto que é para transbordar, é para que alcance mais vidas. E a gente com esse óleo, ainda que os adversários sejam muitos, ainda que o seu adversário se levante, a gente cheio da presença do Espírito Santo, a gente entende que quem vai à nossa frente, quem derrota os nossos inimigos é o Deus Todo-Poderoso. Porque a palavra de Deus diz que Ele coloca os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Quem faz isso, irmão? O nosso Deus Todo-Poderoso. Porque nós não temos capacidade nem de confrontar o nosso inimigo. Porque começa a luta por um ser que nós não conseguimos ver. Nada, não está aos nossos olhos, né? Algo que está na verdade, no invisível, no mundo invisível. Mas nós temos um Deus
que vê todas as coisas e vai à nossa frente e verdadeiramente coloca os nossos inimigos, os adversários debaixo dos nossos pés. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu falo de adversários, de inimigo, eu falo, irmãos, do inimigo das nossas almas. Que essa luta, essa batalha, ela é constante, ela é travada. Mas há um Deus que vai à nossa frente, há um Deus que guerreia as nossas guerras, há um Deus que jamais perdeu uma batalha e que nos faz vencedor nele. Quando a gente depende dele, quando a gente confia nele, quando a gente entrega as nossas causas nas mãos dele, para que ele possa guerrear as nossas guerras. Aleluia. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Gostaria de declarar com fé sobre a nossa vida em voz alta junto com vocês. O versículo 6. Vamos lá? Salmo 23, versículo 6, nós vamos declarar juntos nessa hora. Diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Que possamos habitar na casa do Senhor para todo sempre. Que haja essa certeza em nós, que seremos alcançados pela bondade e misericórdia do nosso Deus todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor. Existe, irmãos, um lugar seguro, a morada eterna com o bom pastor. Eu gostaria de também que você voltasse um pouquinho, abrir aqui no Salmo 5. É só voltar um pouquinho, a gente está no Salmo 23, vamos para o Salmo 5. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Salmo 5. Salmo 5, eu vou estar lendo apenas o versículo 7, 8 e 12, tá? Então vamos lá. Versículo 7 do Salmo 5. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. 8. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Agora pulando para o 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cerca da tua benevolência. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Seremos cercados da benevolência de Deus. A bondade e a misericórdia nos seguirá todos os dias da nossa vida, para que possamos habitar na casa do Senhor. Aleluia, Jesus, louvado e engrandecido seja o teu nome para todo sempre, porque é esse lugar, né, que nós almejamos enquanto cristão, a morada do eterno, a salvação que está nele, né, em Jesus Cristo. Aleluia. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o bom pastor, que apacenta os redimidos de modo que não teremos falta de nada. Viveremos debaixo de sua promessa, de que cuidará de nós em todo o tempo, nos guiando, alimentando, cuidando das feridas, nos dando refrigério, nos conduzindo com o bordão e o cajado, disciplinando com amor a águas tranquilas de descanso e garantindo em segurança a habitação que estará conosco até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Mas isso não pode nos fazer pensar que cruzaremos as pernas e tudo vai acontecer. Existe a parte do Senhor e a nossa parte, não deixando a responsabilidade da nossa vida nas mãos de Deus, mas perseverando em fé, confiança, na dependência de seu cuidado, tendo Ele como Senhor e Salvador, debaixo da verdadeira aliança que temos com o nosso Deus. Nosso Deus é fiel, é um Deus constante. Pela sua bondade nos promete perdão, compaixão e bênçãos eternas. Temos o livre-arbítrio, que é a escolha de permanecer em sua palavra, nos permitindo ser aperfeiçoados por Ele ou andar como nécios, tolos, no nosso próprio entendimento, nas nossas próprias paixões, sem dar ouvido à voz de Deus. Porque uma das características da ovelha é que elas conhecem a voz do seu pastor. Que venhamos buscar a comunhão com nosso Deus para ouvir sempre a sua voz e discernir as vozes estranhas que vêm para nos tirar do caminho da salvação.
da vida eterna em Cristo Jesus. Não usufruindo do que Ele tem preparado para cada um de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu termino esse estudo, né? Que nós possamos estar atentos à voz do bom pastor. A gente possa confiar e depender o tempo todo desse Deus que é tão zeloso, tão amoroso, tão cuidadoso e que em todo o tempo está conosco. Seja em que momento estivermos atravessando. Momentos difíceis, momentos bons. Que a gente sempre, nunca falte nos nossos lábios também, irmãos, a gratidão, né? Agradecer, ações de graças ao nosso Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus. E para terminar o nosso estudo de hoje, eu gostaria de pedir que você abrisse no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 16, versículo 20, desculpa. Provérbios 16, versículo 20. Que diz: o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que possamos ser bem-aventurados em Cristo Jesus. E para terminar, eu vou estar fazendo uma oração junto com vocês. Feche os seus olhos e vamos estar orando junto, agradecendo por esse tempo precioso do Senhor para nós. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por esse tempo precioso na sua presença, Pai. Muito obrigado pela sua palavra revelada a cada um de nós. Que a sua palavra, Senhor, possa ministrar, continuar ministrando aos nossos corações. Porque entendemos, Pai, que a sua palavra é viva e eficaz, Pai. Muito obrigada e que a gente possa cada dia aprender a depender, a confiar verdadeiramente em Ti, Senhor. Entendendo, Pai, que Tu estás conosco em todo o tempo. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo, Pai. Terminamos em ações de graça pelas Suas obras, pelos Teus feitos, pelo que Tu és, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém, amém, amém? Foi muito bom ter vocês aqui conosco, tá? Graça e paz a todos.